tão importante quanto o voto isento de qualquer tipo de pressão, de suborno, principalmente de corrupção, também é o voto consciente do cidadão. Eu uso para tudo, assim, banco, outros aplicativos, enfim, trabalho, WhatsApp. Esta é a segunda vez que OAB, Ministério Público e Procon fiscalizam o Aeroporto Internacional de Brasília. O foco agora são as cobranças abusivas para o despacho de bagagens. E eu agradeci imensamente elas por elas ter tido toda essa paciência de tecer com cuidado, com carinho, com zelo, cada peruca para entregar para mulheres que elas nunca viram. Olá, boa tarde. A ministra Carmen Lúcia, presidente da República em exercício, está na Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde faz palestra com o tema Justiça Forte é sinal de democracia estável. Este é o 5º dia consecutivo que a presidente do Supremo Tribunal Federal ocupa a presidência da República. O presidente Michel Temer deve chegar ao Brasil na noite desta sexta-feira. Ele estava participando da reunião dos BRICS na África do Sul. E agora vamos falar de eleições 2018. TSE recebe lista de gestores públicos que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, recebeu do Tribunal de Contas da União a lista de gestores públicos que tiveram contas julgadas irregulares pelo TCU nos últimos 8 anos. São mais de 11 mil contas e 7.431 agentes públicos. Neste momento histórico das eleições, para os cargos de deputado federal, estadual, distrital, senador, presidente e vice-presidente da República, o Tribunal de Contas da União cumpre o seu papel legal de disponibilizar a relação de contas julgadas irregulares, colaborando com a Justiça Eleitoral no esforço de fazer valer a lei da ficha limpa, importante conquista da iniciativa popular. A mesma lista é entregue aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Tanto a Justiça Eleitoral quanto o TCU divulgam quais foram os agentes públicos reprovados na gestão financeira. É importante que o público conheça essa lista, por isso ela é publicizada, porque mais importante, ou tão importante quanto o voto isento de qualquer tipo de pressão, de suborno, principalmente de corrupção, também é o voto consciente do cidadão, isento de desinformação. Então, através dessa lista, o cidadão vai ter a ciência de quem é que vai falar por ele na casa do povo. Dessa forma, registros de candidaturas podem até ser impugnados. A lista vai ser atualizada todos os dias até a data da eleição em outubro. Só a presença na lista não significa que a pessoa seja considerada ficha suja. É preciso que os requisitos da lei sejam cumpridos também. Dolo e irregularidade insanável. O prefeito de Japeri, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, Carlos Moraes Costa, foi preso hoje pela Polícia Civil. 2 vereadores da cidade também foram presos. Segundo o Ministério Público, os 3 formam o núcleo político de uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas na Baixada Fluminense. Na mesma operação, estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão preventiva e busca e apreensão contra 37 traficantes. As investigações apontam que o lucro mensal da quadrilha seria de R$100 mil. Ministro Dias Toffoli, presidente em exercício do STF, suspende decisão do TST que impôs derrota bilionária à Petrobras. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei, que tem mais informações sobre esse caso, né, Gabriel? Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao tomar essa decisão, o ministro Dias Toffoli atende a um pedido da Petrobras. Pela determinação, o processo fica suspenso até que seja analisado aqui no Supremo Tribunal Federal ou então pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. O caso chegou aqui ao STF depois que a Petrobras sofreu uma condenação bilionária no TST, em um processo referente à verba salarial. De acordo com os advogados da empresa, se a condenação for mantida, isso pode gerar graves impactos, nas finanças da Petrobras. Rafaela, volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Homem que esfaqueou a companheira após pedido de separação vai continuar preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com o processo, o casal manteve união estável por 13 anos, mas o relacionamento foi marcado por agressões físicas e ameaças de morte à companheira, que resultaram no esfaqueamento da mulher no momento em que ela pediu a separação. A vítima só sobreviveu porque vizinhos escutaram o pedido de socorro e chamaram logo a polícia. O homem foi denunciado por feminicídio qualificado mediante emboscada e preso preventivamente. A defesa recorreu ao STJ pedindo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares. Alegou que ele é réu primário, não possui antecedentes criminais, tem residência e emprego fixos. A defesa sustentou ainda que, por ser um caso isolado, seria necessária uma investigação mais profunda. Mas, para a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, a prisão foi suficientemente fundamentada e necessária para a preservação da ordem pública, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do réu. Ao negar o pedido, a ministra concluiu que não há como revogar a prisão preventiva e nem substituí-la por medidas alternativas, já que estão presentes os pressupostos que justificam a custódia cautelar, não havendo nenhuma excepcionalidade que autorize o pedido em caráter de urgência. O mérito será analisado pela 6ª turma. O Tribunal Superior do Trabalho isentou uma rede de hospitais de indenizar e reintegrar uma auxiliar de enfermagem obesa. A profissional alegava ter sido dispensada por discriminação. A condenação da rede hospitalar em primeiro grau havia sido mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. No processo, a auxiliar de enfermagem alegou que foi alvo de dispensa discriminatória por ser obesa e ter um tumor na língua. Para o TRT, a dispensa poderia ser enquadrada na súmula 443 do TST, que diz que se presume discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Assim, a dispensa não seria válida e a profissional deveria ser reintegrada. O regional entendeu ainda que o contrato de trabalho foi cancelado de forma arbitrária e discriminatória, em momento em que a empregada mais precisava de auxílio. No processo, a mulher afirmou que havia conseguido uma autorização médica para fazer 2 cirurgias, uma bariátrica e outra para retirar o tumor da língua. Por isso, ela também reivindicava o restabelecimento do plano de saúde para dar prosseguimento ao tratamento médico. Em defesa, a empresa sustentou que o convênio não havia autorizado a cirurgia bariátrica e que o tumor na língua era benigno. Assim, a retirada poderia ser programada, sem urgência médica. A relatora do caso, na 8ª turma do TST, ministra Dora Maria da Costa, reformou a decisão de 2º grau. Para a ministra, a súmula 443 não abrange o caso da auxiliar de enfermagem. Segundo a ministra, embora grave, não é possível dizer que a obesidade por si só é uma doença que provoque estigma ou preconceito no seio social, sobretudo porque não é contagiosa e não gera necessariamente sinais de repulsa nos seus portadores. A turma, por unanimidade, decidiu afastar a condenação da empresa. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, você vai ver que mais de 42 milhões de lares brasileiros já estão conectados à internet. Eu uso para tudo, assim, banco, outros aplicativos, enfim, trabalho, WhatsApp. Bom, como diz o ditado, amigos, negócios à parte. Fazer empréstimos ou comprar para outra pessoa pode dar muita dor de cabeça, viu? E para a justiça, se a dívida não for paga, o devedor é você que está tentando ajudar e ainda pode ficar com o nome sujo na praça. Seu Adão um dia ouviu o pedido de um amigo e decidiu que ia ajudar. O cara estava apertado lá, né, e chegou de mim: rapaz, você podia fazer, me emprestar o seu nome para eu tirar um empréstimo para pagar uma dívida que eu devo. E eu fui e emprestei. Só que na hora de pagar, o colega simplesmente sumiu. Deixou ele na mão com a dívida de R$5.000. Tive que ficar endividado um bom tempo, né? Depois eu fui e normalizei a conta lá, para limpar o meu nome, né?
Práticas assim são bastante comuns entre os consumidores brasileiros. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, 44% dos brasileiros já usaram o nome de outra pessoa para fazer compras a prazo. De acordo com o SPC, quem pede o nome emprestado geralmente passou por uma situação de emergência e não tinha uma reserva financeira. Ou estava inscrito em cadastros de devedores. Outros tiveram o crédito negado ou o limite do cartão de crédito estourado. Na maior parte dos casos, os pedidos de empréstimo de nome serviram para o consumidor comprar eletrônicos, como smartphones, TVs e notebooks. Roupas, calçados e acessórios, produtos de supermercado, eletrodomésticos, produtos de farmácia e móveis para casa. Juridicamente, contrair uma dívida para um amigo não é proibido, mas quando ele deixa de pagar esse débito, não tem jeito. A obrigação é mesmo de quem emprestou o nome. Se esse pagamento não for feito, quem figurou como devedor é você que apresentou, que apareceu no primeiro momento. Essa pessoa que você ajudou, esse terceiro que você contraiu o nome, a dívida ou contratou o serviço em nome dele, ele no primeiro momento ele não figura como devedor. Até porque o credor tratou com você diretamente. Então é o seu nome que está em jogo. É você que vai sofrer as sanções. Nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, processo judicial e por aí vai. O caminho sugerido pelo advogado é simples: pagar a dívida e só depois cobrar o colega devedor. Depois você pode tratar com essa pessoa, seja de forma amigável, numa relação de conversa, ou até judicialmente, desde que você tenha algum indício de prova. Fica a dica, hein? Mais de 42 milhões de lares brasileiros já estão conectados à rede mundial de computadores. O número foi divulgado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O levantamento também traz o perfil dos usuários, informações sobre os acessos. Você já parou para pensar quantas vezes acessa a internet por dia? Seja no computador, tablet ou smartphone, sempre acontece aquela olhadinha rápida para se atualizar das notícias do dia, conferir e-mails, redes sociais. A internet veio para ficar e nos últimos anos se expandiu. Eu uso para tudo, assim. Banco, outros aplicativos, enfim, trabalho, WhatsApp, rede social. Facilita bastante, né? Questão assim de resolver a vida mesmo, de toda forma. Um levantamento do Comitê Gestor da Internet no Brasil em 23 domicílios de 350 municípios revela que já são quase 121 milhões de usuários da rede mundial de computadores. A pesquisa mostra ainda que a internet é acessada em 34% das residências localizadas na zona rural. Já na área urbana, chega a 65% dos domicílios. Mas há desigualdade quando o acesso é medido pela classe social dos usuários. Quase todas as pessoas da classe A usam a internet. Já na classe B, 93%, enquanto nas classes D e E não passa de 30%. Desde o início da série se falava sobre a desigualdade entre as áreas urbanas e rurais e a desigualdade socioeconômica. Quem pode pagar costuma ter acesso à internet no Brasil. Esse é o resumo do que acontece entre os domicílios. A pesquisa aponta ainda um aspecto relevante. 13 milhões e 400 mil residências usam a internet sem ter um computador. Mas então, como o acesso é feito? A resposta é simples, com esse aparelhinho aqui, o telefone celular. 59 milhões de pessoas utilizam a rede mundial de computadores por acesso móvel, ou seja, por 3G ou 4G. Em geral, a maior parte do acesso é para envio de mensagens e redes sociais, mas também há muita procura por vídeos e músicas, o que impulsionou o uso das chamadas Smart TVs. Em 2017, que cresceu a quantidade de usuários que diz que usou a internet pela televisão. Isso também está associado ao consumo de vídeos, e também está associado a televisões que já vêm com aplicativos ou que conversam já com o telefone celular. Então, tudo isso parece uma tendência recente que está crescendo nesses últimos 3 anos e que a gente imagina que tende também a se consolidar e se confirmar para o futuro, né? Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Eduardo Licurgo Leite, que é especialista nessa matéria. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Bom, nós vimos agora na reportagem vários dados que foram divulgados por esse relatório
e chamou atenção em relação a essa diferença do acesso na área urbana e na área rural. Temos aqui 34% na área rural e 65% em domicílios urbanos. Sim. Infelizmente, essa é uma realidade, né, doutor? Essa é uma realidade, a gente espera que esse buraco tenda a se reduzir. É uma triste realidade, É uma triste realidade, e é um disparate, os números são muito longe, estão muito longe, né? Os percentuais do que tem de área urbana para o que tem de uso na área rural, possivelmente com melhorias em infraestrutura atingindo regiões mais carentes do país, em fornecimento de energia elétrica, principalmente fornecimento de energia elétrica, talvez esse número a gente veja uma redução desse número. A questão da internet ela tende a crescer nos lares, ou com os usuários, ou com as pessoas, mas isso depende muito de um investimento em infraestrutura e de se dar acesso a regiões menos desenvolvidas do país. Agora, a conexão também é muito cara, né? Os usuários ressaltam isso. Isso seria um distanciamento também? Sim, eu vejo que o preço do serviço é caro, né? Como um todo. Só que ele é caro hoje, mas já foi mais caro no passado. Então, a tendência né? Aos poucos, ele ir se barateando e se tornando mais acessível às populações de menor renda, para que elas possam usar. Mas isso tudo vem de um desenvolvimento também de políticas públicas. Tá? Não só dizer, olha, eu posso dar um telefone celular com a possibilidade de acesso para a pessoa. Não é isso. Você tem que estimular o acesso, talvez a partir da educação, né? Se eu não tenho um computador em casa, não tenho acesso à internet em casa, talvez eu pudesse ter no meu município carente disso o acesso à internet na minha escola. Hoje não tem nem em casa e nem na escola, em algumas regiões do Brasil, norte e hoje você não tem nem energia, às vezes, nem em determinados municípios. Deixa eu falar Amazonas, por exemplo, né? Sim, tem um déficit no fornecimento de energia, até pela dificuldade da própria região, né? Você tem áreas inexploradas, enfim, até Agora, a dimensão do Brasil, né, também contribui para essa dificuldade? Contribui. O Brasil tem uma dimensão continental, né, e regiões díspares em todos os seus aspectos, culturais, sociais, econômicos. Isso leva a uma dificuldade latente. Até a política pública que você aplica para o Rio Grande do Sul, ela pode não servir para São Paulo ou para o Amazonas. Né? Então, verdade, você teria que ter feitios e técnicas ou políticas próprias para cada região. Com as peculiaridades de cada uma, né? Sim. Agora, é o seguinte, vimos na reportagem também que 13 milhões de residências usam internet sem computador. Quer dizer, hoje a gente tem um computador na palma da mão, você pode resolver tudo ali no celular, né? Então, o telefone vai acabar. Telefone fixo daqui a um tempo? Eu acho que ele já quase acabou, né? Se não é um animal extinto, está em processo de extinção. Brincadeira aqui com o animal. Mas são poucas as casas hoje que têm um telefone fixo. A maior parte da população brasileira usa um telefone celular porque é muito mais conveniente e tem o preço acessível, tá? Comparado com um ramal fixo. Então, existem N planos para que a pessoa escolha. Pré-pago, pós-pago, a pagar, a vencer, enfim. E com características próprias. E hoje, em tese, qualquer aparelho de telefonia móvel recebe mensagens. Então, mesmo que a pessoa não possa atender naquele momento, ela recebe uma mensagenzinha, ainda que não tenha internet. E já há aparelhos de baixo custo no mercado também que possibilitam acesso à internet. E os planos de internet um pouco mais baratos. Isso tudo contribui para que eu abandone aquele telefone fixo e que antigamente tinha um cordão, e hoje você já tem aparelhos ali sem fio, mas ele continua sendo fixo. Aí pelo celular, pela internet. Sim, claro. Agora, a gente espera também, né? O telefone ficou para trás, ficou no passado, a gente espera que fique no passado também.
essa falta de investimento na internet, o crescimento, né, de pessoas que ainda não têm acesso, né, doutor Licurgo? Esse assunto é muito interessante. Eu acho que à medida em que a gente for avançando aqui bastante tempo falando sobre isso, mas o nosso tempo é curto, sim, infelizmente sim. A gente já está acabando e toca esse assunto mais para frente numa próxima oportunidade. Claro, né? Com o maior prazer. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E no próximo bloco, no quadro Eu Faço a Diferença, você vai conhecer a história de voluntários que confeccionam perucas para quem perdeu os cabelos por alguma doença. E eu agradeço imensamente elas por elas ter tido toda essa paciência de tecer com cuidado, com carinho, com zelo, cada peruca para entregar para mulheres que elas nunca viram. E hoje teve blitz no aeroporto de Brasília. Procon, Ministério Público e OAB estavam de olho nas cobranças indevidas para o despacho de bagagem. Sérgio vai viajar com a família toda e cada um trouxe bagagem de mão. Eles não quiseram pagar pela tarifa para embarcar as malas. O principal motivo, o preço. Você paga uma outra passagem, né? Tem que pagar a passagem da mala. Aí não dá, que é o preço da passagem da mala, né? Farid viaja de avião com frequência. Também não gosta de despachar bagagem. Na última vez que veio a Brasília, não tinha mais espaço dentro do avião. Ao embarcar a mala, acabou no prejuízo. Aconteceu até um fato deles quebrarem ela. E aí eu fui falar com eles e falou, não, você tem que reclamar na área administrativa. Eu guardei a peça e chegando em Belo Horizonte, que é mais fácil para mim, eu vou mostrar para eles e perguntar o que faz. E foram reclamações assim que motivaram uma blitz no Aeroporto Internacional JK, no Distrito Federal. Saber se os direitos do consumidor estão sendo violados. Esta é a segunda vez que OAB, Ministério Público e Procon fiscalizam o Aeroporto Internacional de Brasília. O foco agora são as cobranças abusivas para o despacho de bagagens. O que a gente tem constatado até o presente momento é que não estão ocorrendo benefícios para o consumidor. É preciso que a ANAC seja chamada a prestar esclarecimentos junto ao Congresso Nacional, que é o órgão fiscalizador dessas agências, que o Ministério Público Federal também atue no sentido de fiscalizar essa atuação da ANAC, porque nós não estamos encontrando nenhum benefício ao consumidor. Não foi difícil encontrar irregularidades. Duas companhias aéreas, por exemplo, estavam cobrando preços acima do razoável. Uma passando de 50 para 100 reais e outra passando de 30 para 60 reais, em absoluto descompasso com a crise econômica e com o equilíbrio que deve reger as relações comerciais brasileiras. Companhias aéreas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas a punições e a multa pesa no bolso. Quando é feita a denúncia é formalizada, a empresa vai ser notificada para se defender e após o prazo de defesa, que é de 10 dias, se o PROCON conseguir caracterizar que houve um aumento abusivo, com toda certeza a empresa é multada. E essa multa pode chegar a 6 milhões de reais. Doação de tempo, trabalho e amor. É o que faz um grupo de voluntárias de Brasília que confecciona perucas para quem perdeu os cabelos por conta do tratamento de câncer. Essa rede de mulheres cuida de tudo, da coleta dos fios de doadores até a entrega dos novos cabelos a quem mais precisa. Veja agora no quadro Eu Faço a Diferença. Hoje nós vamos conhecer o trabalho de voluntários que atuam na Rede Feminina de Combate ao Câncer, uma instituição sem fins lucrativos que existe há 22 anos e que há 8 se dedica também a receber cabelo de doadores para confeccionar perucas que posteriormente são doadas a mulheres que estão fazendo o tratamento da doença na rede pública. A gente está aqui com a coordenadora, com a Vera Lúcia. Tudo bom, Vera? Mostra pra gente aqui como é que funciona. Primeiro, a mulher vem aqui, diz que está fazendo o tratamento na rede pública, o tratamento contra o câncer, e preenche um cadastro. A paciente vem até a gente quando ela entra no programa que tem que fazer quimioterapia, radioterapia. E ela vai perder os cabelos e ela vem aqui para ganhar essa peruca. Ela vem aqui com um tempo, assim, antes, um mês, entendeu? Que é o tempo que a gente confecciona essa peruca para ela. Só este ano, cerca de 50 mulheres já receberam as perucas. Os cabelos que são doados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer são trazidos aqui para Taguatinga, para o ateliê da Tânia, que há 7 anos dedica boa parte do tempo para confeccionar
confeccionar as perucas. O foco principal mesmo foram as mulheres, né, que precisam, têm a necessidade de proteção na cabeça, né, porque o cabelo pra gente, além de estética, ele é uma proteção, né, e a necessidade das pessoas que precisam de uma peruca me trouxe esse desejo. Todos os cabelos são separados, lavados e escovados. Tarefa que dá trabalho e exige paciência. Para confeccionar uma peruca é necessário juntar no mínimo 3 doações de pessoas diferentes, mas que tenham cabelos parecidos. Tânia conta com a ajuda da mãe. A gente tem que controlar a emoção, controlar as lágrimas, mas isso às vezes é impossível, porque você vê a felicidade do outro, você vê que você está fazendo a diferença ali. Uma das beneficiadas foi Sara, que aos 36 anos descobriu que estava com câncer de mama. 20 dias após a primeira sessão de quimioterapia, começou a perder os cabelos. As fotos mostram como eram antes do tratamento. Iam até a cintura. A primeira quimioterapia foi um momento muito avassalador dentro do meu coração e dentro do meu físico. O meu cabelo muito comprido, que eu gostava muito dele, ele começou a cair com 20 dias da primeira quimioterapia. E cada fio de cabelo era uma lágrima que eu derramava. Com a peruca, Sara recuperou a autoestima e está assim, esbanjando beleza, graças ao trabalho da Vera e da Tânia. Se você não ama o próximo, você não consegue fazer essa doação do seu tempo. E eu agradeci imensamente elas por elas ter tido toda essa paciência de tecer com cuidado, com carinho, com zelo, cada peruca para entregar para mulheres que elas nunca viram. Então isso é uma atitude de amor. Só quem ama consegue se doar como elas fazem. Bom, como nós vimos aí a Sara, né? É uma iniciativa que com certeza impacta diretamente e positivamente na alegria e na autoestima dessas mulheres. E lembrando que você pode entregar diretamente no Hospital de Base aqui em Brasília ou mesmo enviar pelos correios a doação de cabelos. E se você também quiser participar, quiser doar aí, é só ligar para 61 3315 1278 e você pode contribuir de todo o Brasil. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.